Então, como eu mencionei com vocês, a gente vai continuar falando sobre a integral definida, mas como uma soma de n elementos, n áreas, né? N retângulos, para calcular o valor de uma área. E aí a gente vai ver aquela analogia com a antiderivada só nas próximas aulas. Por enquanto a gente vai ver a integral como ela de fato é, um somatório de n elementos com n indo a infinito. Então basicamente a gente tinha o seguinte, a gente chegou na última aula, né, que a área pode ser representada como o limite de n indo a infinito do somatório de i igual a 1 até n elementos, né, do produto entre a altura do retângulo, que é a função, porque é um retângulo definido entre o zero até a função. Então a gente põe aqui o xi. E eu vou colocar aqui um asterisco, porque vocês lembram que a gente pode usar tanto o xi, que está no limite superior do intervalo, no final do intervalo, a gente pode usar o xi do início do intervalo, mas a gente pode usar qualquer xi ali no meio, que a gente chama esse de x asterisco. Na verdade, o termo correto é x amostral, porque se a gente tiver uma amostra de um experimento, a gente chama isso de amostral, ele tem relação com amostras de experimentos. Então, o x amostral é qualquer x que está naquele intervalo, no iésimo intervalo, na verdade, né? E aí, vezes o ΔX, que a gente definiu, define ele pelo tamanho total do intervalo dividido pelo número de intervalos. Ok? E essa soma aqui, a gente viu que essa notação de somatório aqui, ela está representando, na verdade, o seguinte. A gente pega o i igual a 1, então a gente tem a f de x1 ΔX mais a f de x2 ΔX mais, a gente vai somar n termos, então até no final a f de xn ΔX. Né? Então isso aqui é uma integral. Só que notem que, como isso daqui aparece de maneira muito recorrente na natureza, tem toda uma matemática que é consequência disso aqui, que é o cálculo integral, né? Essa notação aqui, ela começa a ficar meio inadequada, né? A gente não vai mais usar essa notação aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a notação da integral definida, que ela está relacionada com essa soma aqui. Tá? Então, a única coisa que a gente vai usar, vamos falar da notação. Então, olha só, essa soma aqui, vamos para a notação. Notação, lá, a gente vai usar, vocês já devem ter visto isso aqui em algum lugar, né? É um S esticado de A até B. Essa soma aqui é feita no intervalo de A até B. Né? Então, a gente vai substituir todo esse somatório aqui por esse S esticado. E esse S foi uma notação introduzida por Leibniz. Eu sempre esqueço como é que pronuncia isso aqui. Leibniz, né? Bom, não sei se é essa a pronúncia certa, eu acredito que sim. Mas quando estava desenvolvendo o cálculo, ele percebeu que essa notação aqui ia ser muito trabalhosa e ele quis simplificar, falando que isso daqui é uma soma de elementos que vão desde o elemento A, que é o inicial, até o elemento B. Ok? Então esse S esticado aqui, ele representa uma soma. Então vocês nunca mais vão esquecer que sempre que aparecer uma integral, ela está representando a soma de infinitos elementos dentro de um intervalo. Ok? Então, vocês não vão esquecer. Show. Aí, pessoal,
a gente vai fazer a soma, mas o que a gente está somando? A gente está somando a função f, é uma função f de x, né? Vezes o ΔX. Só que, ao invés de a gente chamar de ΔX, a gente vai trocar a notação para dx. E esse dx aqui esse dx aqui é o limite com n tendendo a infinito do ΔX. Sendo que o ΔX, se vocês não lembram, na última aula a gente mostrou que o ΔX, que é o intervalo, né? Lembrando isso aqui, ó. A gente tem uma área e a gente separa em intervalos pequenos. O ΔX é esse cara aqui, ó. Que a gente tem o A, que a gente tem o B. O ΔX é o intervalo que a gente está somando, né? Então, se a gente dividiu em n intervalos, a gente vai ter o ΔX como de B menos A sobre N. Então, basicamente, quando a gente introduz esse dx aqui, a gente está se referindo ao ΔX no limite em que N tende a zero. Então, é um ΔX que está tendendo a um valor muito pequenininho, né? Porque a gente está tendendo esse cara aqui a zero, muito pequenininho. A gente está pegando retângulos super minúsculos. A gente usa a palavra infinitesimais, porque a gente está dividindo por um número que vai para infinito e a gente tem um infinitésimo. Ok? Então, essa aqui vai ser a notação para a integral, mas o que ela está de fato representando é esse limite de n indo a infinito do somatório de n termos da f de x e ΔX. Então, isso é integral. A gente diz que isso é integral, mas isso está representando um limite de infinitos termos sendo somados para compor uma soma do intervalo de A até B. Ok? Então, isso é integral. Beleza? Então, agora vocês entendem o que significa a notação. Claro que a gente não vai toda vez ficar escrevendo isso aqui. Justamente a gente simplifica para não ter que escrever. Esse somatório com limite, coisa. O odd só se reduz para um S esticado. E põe um intervalo que é de A até B. Né? A gente sempre tem que, como é um somatório, vocês percebem que é importante a gente pôr o intervalo sobre o qual a gente está somando, porque daí a gente tem a relação com a área, né? A gente está somando retângulos. Numa estratégia de calcular essa área aqui. Então, introduzida a notação, claro que a gente diz que o resultado dessa operação, isso aqui é a integral de f. Como é que a gente lê? Sim? Que houve? Tá gravando? Ah, não faz diferença. Tá. Beleza. Mas o que a gente vai ler aqui é o seguinte, ó, integral da f de x em x, certo? Na variável x, dos limites de a até b. Então, a integral de a a b da f de x em x. Né? E quando a gente lê isso aqui, integral de AB da f de x em x, a gente está se referindo a esse somatório de infinitos termos. Beleza? Ok. Então, isso aqui é o que a gente chama de soma de Riemann. Então, na verdade, toda vez que a gente está calculando a integral,
a gente está calculando uma soma de Riemann. Né? Porque foi Riemann que introduziu essa notação. Ok? Bom, eu vou colocar algumas observações aqui, né? Vou aproveitar esse cantinho do quadro aqui. Uma observação importante é que quando a gente faz um processo de integral, a gente aqui está integrando em x, né? Mas não importa qual a letra a gente vai usar. A gente pode escrever, por exemplo, a integral de a até b da f de x dx, mas se em vez de se a gente substituísse esse x por t, a gente poderia ter integral de a até b da f de t dt, e isso aqui seria igual. Ok? A gente poderia fazer uma integral de a até b de uma f de r dr, ou qualquer letra. Ok? Então, na verdade, essa notação toda que a gente construiu no plano xy, utilizando o x como a variável livre e o y como a variável dependente, ela é estendível para posição vezes o tempo. Sim? Ah, obrigado. Isso aqui realmente está errado. Muito obrigado. Faz toda a diferença, né? Bom, se a gente fizer, então a gente tem uma função aqui, né? Esse daqui, então, é a primeira observação. A segunda observação que eu quero colocar aqui é que imaginem que a gente tem uma função. A gente colocou toda a construção da teoria em funções que estão acima do eixo x, né? Então são funções positivas. Agora, se a gente tivesse uma função negativa, o que aconteceria com essa soma? Como é que fica a área dos retângulos? Olha só. Imagine uma função que ela vem positiva, mas ela vai negativa e volta. A gente vai querer calcular a integral desde A até B. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Aqui a gente vai colocar retângulos, né? E a área desses retângulos, vocês bem lembram, é o ΔX vezes a função. Certo? O ΔX é positivo e a função é positiva. Então isso vai dar uma área positiva. Ok? Então aqui, ó, são áreas positivas. Aqui também. Então, quando a gente está calculando a área nesse intervalo, ó, os zeros da função aqui, eles delimitam um intervalo bem interessante. O que tem de interessante nesse intervalo? É que aqui as áreas são positivas. Mas aqui, ó, quando a gente usar a soma de Riemann, a gente vai somar o intervalo, o ΔX é positivo, mas a função é negativa. Então as áreas aqui embaixo são negativas. Então aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo.
ok? Então, se a gente quiser calcular a área total aqui dessa curva, a gente teria que pegar esse intervalo aqui e mudar o sinal. Mas se a gente está calculando simplesmente a integral, a gente vai ter elementos que somam de forma positiva e elementos que vão subtrair na área. Ok? Então, uma soma de Riemann, ela pode dar um valor negativo. Daí a gente diz, pô, mas é um análogo com área. Como é que você vai ter uma área negativa? Aqui pode. Então, todas as áreas que a gente calcular como integrais, que estão de funções que estão para baixo do zero aqui, para baixo do x, essas integrais vão nos dar áreas negativas. Não é que propriamente a área é negativa, mas o somatório, né, de Riemann, a soma de Riemann vai ser negativa. Ok? Então isso é importante também. Se a gente quisesse calcular a área total aqui, a gente teria que achar esses intervalos e dividir em 3 intervalos aqui. E essa daqui também vai ser uma outra propriedade que eu vou passar mais no final da aula, que é uma propriedade das integrais. A integral pode ser dividida em intervalos, na soma de integrais. Ok? O que mais que a gente tem relevante aqui sobre as somas? Aqui, eu vou apagar esse quadro. Não, acho que dá para fazer aqui no cantinho mesmo. Assim. Isso aqui é um teorema, tá? Basicamente o que a gente já escreveu aqui é o seguinte. Se a f de x ela for integrável no intervalo de a até b, né? Então a gente usa aquela notação na integral de a até b, na f de x dx, como sendo o limite de n igual de n indo a infinito do somatório. Ficou muito. Da f de xi delta x. E aqui o delta x é o b menos a sobre n, e o xi é o a mais i delta x. Eu quis escrever esse teorema aqui, que na verdade é tudo que a gente já viu aqui, né? Um compilado ali. A gente define o ΔX e o XI. Porque a gente vai usar esse teorema agora para resolver alguns exemplos. Então, por exemplo, vamos pegar... se a gente tiver esse limite aqui de x, aliás, do n indo ao infinito, do somatório de i igual a 1 até n, da função x i ao cubo mais xi seno de xi delta x como uma integral
no intervalo isso aqui, ó, pessoal. Se vocês têm essa soma de Riemann, como é que a gente escreve ela na forma de uma integral definida? Simples, não? Então a gente vai substituir todo esse limite, esse somatório aqui pelo S esticado. Nos limites aqui a gente vai colocar 0 a π. Ok? Então coloco o limite inferior embaixo, limite superior em cima. Aí a gente vai colocar a função. Qual é a função? X ao cubo mais x seno de x, né? Certo? Essa aqui é a nossa f de x, né? E aí, qual é a variável de integração? A gente vai representar substituindo esse ΔX por 1 dx. E essa é a notação que a gente vai usar. Beleza? Então, ó, expresse essa soma de Riemann como uma integral no intervalo de 0 a π. Então a gente vai tomar esse cuidado. E tem um detalhe. Se vocês prestaram muita atenção, eu usei um parênteses aqui, ó. Tá? É muito ruim de entender, interpretar a notação sem o parênteses. Porque parece que você está separando em dois termos, ó. Como se estivesse separando isso aqui e isso aqui, ó. O símbolo de mais ou de menos, ele acaba separando em dois termos, né? E aí, quando não tem o parênteses, a notação, o mais usual é identificar isso aqui mais isso aqui. E não é isso que está acontecendo aqui. A gente tem um parênteses aqui e aqui. Ok? Isso aqui é uma coisa importante porque muitas vezes o pessoal não coloca o parênteses, aí fica todo bagunçado, parece que tem vários termos. E essa daqui é razoavelmente simples, mas as integrais podem ficar bem complicadas. Certo? Pode ter vários termos dividindo e coisa. Se vocês não colocam entre parênteses aqui, ela vai ficar desorganizada. E você pode estar escrevendo o que você não tinha intenção de escrever. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Tá, a partir de agora, então, eu tenho uns exemplos para a gente calcular de fato a soma de Riemann, né? E calcular a integral. Deixa eu apagar aqui. Só que para a gente conseguir resolver algumas dessas integrais e dessas somas, a gente vai precisar saber calcular algumas somatórias. A gente tem... Eu não sei se... Como eu peguei essa disciplina andando, eu não sei se vocês chegaram a trabalhar com somatórios em algum momento. Não? Nenhum somatório? Tá. É porque nessa parte do livro, ele chega e diz o seguinte, ó. Vamos utilizar essas seguintes, são 6 propriedades de somatórios que a gente vai usar para poder calcular algumas integrais. Só que a demonstração desses somatórios aqui, eu vou deixar de tema para vocês, para ver no apêndice do livro. Tem no apêndice 6, tem a demonstração. Apêndice, não 6. O livro do Stewart. Ele tem a demonstração do seguinte somatório. Ó. Tu pega o somatório de igual a 1 até n. O que
O que esse somatório significa? A gente está, aliás, do I, né? A gente está somando 1 mais 2 mais 3 até o N. Ok? Concordo? Eu vou chamar isso aqui de S, só para ilustrar o que eu quero dizer para vocês. Então, imaginem que agora eu escreva o S como aqui eu vou colocar N, aqui eu vou colocar N menos 1, aqui eu vou colocar o N menos 2, e aqui eu vou colocar todos até o 2 e o 1. Vocês concordam que aqui é o mesmo S? Eu só escrevi ele invertido? Isso é um truque. Escrevi o mesmo S, ok? Agora a gente pode como é que era a demonstração aqui? A gente soma os dois. A gente soma os dois e fica com 2S. Imagine que eu vou somar aqui. Eu vou ter se vocês repararem aqui, a gente tem me perdi na demonstração aqui, peraí. Quando a gente soma os dois, a gente vai ter 2 S's. Né? Aqui a gente vai ter esse cara elimina com esse cara elimina com esse. Tenho N vezes N mais 1. N vezes N mais 1. Ok. O professor bugou aqui. Acontece. A gente, na verdade, isso daqui a gente chegaria a N mais 1. Tá. Que eu anotei aqui e agora me deu um branco. Como é que a gente passa somando esse com esse, a gente elimina os termos e fica só com N vezes N mais 1. N vezes N mais 1. Aqui eu tenho N mais 1. Aqui eu tenho N mais 1. Aqui eu tenho N mais 1. E aqui eu tenho, no último eu tenho N mais 1. É simplesmente somar, né? Você repete N vezes com N mais 1. Todo mundo entendeu o que acontece aqui? Olha, eu vou somar esse cara aqui com esse aqui, ele vai ser N mais 1. Deixa eu explicitar aqui. Ó, quando eu somo esse com esse, eu tenho N mais 1. Quando eu somo esse com esse, eu tenho N menos 1 mais 2, então eu tenho N mais 1. É um truque, né? Aí esse cara aqui, ó, esse com esse aqui, aliás, eu também tenho N mais 1. E eu continuo até o último, eu tenho N mais 1. Na verdade é N menos 1 mais 2. Isso, que aí eu posso simplificar como N mais 1. Aí eu tenho N menos 2 mais 3. Aí eu tenho N menos 3 mais 4. Aí eu tenho até o 1 mais N, que é o último termo aqui. N mais 1. N mais 1. Todo mundo entendeu? Dá para fazer aqui, ó. São N termos, né? Então a gente tem N vezes N mais 1. Então, qual que é a intenção fazendo isso aqui? O S é a nossa soma, né? Isso aqui está nos dizendo que se a gente quiser fazer a soma de N termos do I igual a 1 do I assim, isso aqui pode ser escrito como N, que multiplica N mais 1, dividido por 2. Deu para entender a ideia aqui? Ó, porque aqui, esse daqui é a soma, né?
Então, o S é igual a N mais 1, dividido por 2. Ok? Se esse daqui é 2 S's, esse daqui é o S. E o S é aquele somatório. Então, olhando só para esse somatório aqui, a gente pode escrever ele dessa forma. Deu para entender isso aqui? Eu me perdi um pouquinho aqui no começo, no metade, mas o objetivo é mostrar para vocês essa soma aqui, ó. Porque a gente vai usar isso para resolver algumas integrais. Tá bem? Só que olha só, então essa daqui é uma demonstração. Só que eu tenho outras que eu não vou demonstrar, porque elas são um pouco mais trabalhosas. As outras, então eu vou voltar para cá. Eu vou para o ponto que eu queria aqui. É assim, pessoal. Vamos usar algumas somatórias padrões. De I igual a 1 até N. Então, quando a gente faz o somatório de I igual a 1 até N do I, a gente tem N que multiplica N mais 1 sobre 2. Tá? Agora, se a gente encontrar um somatório de I igual a 1 até N do I ao quadrado, a gente fosse fazer toda aquela demonstração, ela está feita no apêndice E, por isso que eu fiz a referência do apêndice E. Se a gente quiser fazer toda essa demonstração aqui, a gente vai chegar no seguinte, N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre 6. Ok? E aí, se a gente fizesse a demonstração do I igual a 1 até N do I ao cubo, isso daqui daria o seguinte, daria N multiplica N mais 1 sobre 2, só que ao quadrado. Tá bem? Isso daqui então dá para demonstrar. A gente vai usar isso daqui para resolver algumas integrais. Aí a gente também tem o seguinte, se a gente somar I igual a 1 até N de uma constante C, é a mesma coisa que a gente multiplicar N vezes o C. A gente está pegando 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 N vezes, a gente fica com N, com 2N, né? Aí a gente tem mais aqui. Então anotem essas propriedades aí. Tem mais uma aqui, que a gente vai usar como ferramenta. Somatório de I igual a 1 até N do C vezes 1AI. Se a gente está mudando o índice do A aqui, e o C é uma constante, que está em todos os termos, a gente pode tirar o C em evidência. Lembra que isso aqui é um somatório, né? Então, imagine que todos os termos a gente multiplica por 2. A gente pode tirar o 2 em evidência e multiplicar, abrir parênteses e multiplicar por todos os termos. Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui, ó. A gente pode pegar uma constante e tirar do somatório. Se tem essa constante em todos os termos, ela pode sair do somatório. E a gente continua e a gente multiplica pela soma de todos os termos. Aí depois a gente tem a última aqui, ó. Se é um somatório de uma soma, né? A gente tem uma soma, dois termos. E é um somatório. A gente pode fazer o somatório dos AIs mais o somatório dos BIs. Né? E se fosse a subtração, também valeria.
Então, se aqui a gente tem o somatório da diferença, é a diferença dos somatórios. Essas propriedades aqui, então, a gente vai usar para resolver algumas somas de rima, que eu trouxe como exemplo aqui para a gente trabalhar elas, ok? Então, todas essas aqui estão demonstradas lá no apêndice E do Stewart, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a soma de Riemann. Da função f de x igual a x ao cubo menos 6x, com a igual a 0, b igual a 3 e n igual a 6. Então, como é que é? Então, olha, nesse primeiro exemplo aqui, a gente não vai usar ainda esses caras aqui, porque esses aqui são somas até n, um n abstrato qualquer, né? A gente poderia, mas não precisa. Aqui ele está dizendo para calcular a soma de Riemann. O que é calcular a soma de Riemann? A gente vai fazer o somatório de n igual a 6, de i igual a 1 até 6, da função f. Então a gente vai, por exemplo, pegar pela direita. A gente pode pegar então o xi ao cubo menos o 6xi vezes o ΔX. É isso que ele pede para calcular aqui. A gente tem n elementos, n intervalos, para calcular essa função vezes o ΔX. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o ΔX ele é o b menos o a sobre o número de intervalos. Então, o nosso intervalo, nesse caso aqui, é 1/2. Ok? Esqueci de escrever isso aqui, um exemplo. E quando a gente pega o xi, mas quem são os xis? A gente tem que o x1 é o a. A gente pode pegar o a ou a gente pode pegar o a mais o i ΔX, né? O xi como o a mais o i ΔX. Lembra o teorema que eu coloquei aqui embaixo? Vamos usar aquele teorema. Então, os xis é o a mais i ΔX. O nosso ΔX é 0,5 aqui, né? E o nosso a começa em 0. Então, quando a gente quer escrever, são 6 intervalos. Então, a gente vai ter um x1, a gente vai ter um x2, um x3, um x4, um x5 e um x6. Como é que vão ser esses x aqui? A gente vai pegar o x1, ele vai ser o inicial, que é o 0, mais 1 ΔX. Então, a gente tem 0,5. O x2 é o inicial mais 2 ΔX. Então, a gente tem 1. Porque o ΔX é 0,5, 2 ΔX é 1, né? Então, a gente vai somando a cada um deles aqui o intervalo. Então, esse x1 ele estava em 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3.
fechamos o intervalo de 0 até 3 em 6 pedaços. Ok? Então a nossa soma de Riemann vai ser o seguinte. Vai ser no x igual a 1, no i igual a 1, a gente vai substituir esse cara aqui. Certo? Então, a gente... Eu já tenho esses valores aqui substituídos, né? Eu tenho o f em 0,5. Eu tenho o f em 0,5, que é menos 2,875, que é o cara que a gente vai colocar lá no primeiro termo. Ok? Aí eu tenho o f em 1,0, que vai ser menos 5. Daí eu tenho aqui o f em 1,5, que é menos 5,625. O f em 2,0 é menos 4. É só a gente colocar aqui, ó, 2 ao cubo dá 8, menos 6 vezes 2, que é 12. Então, 8 menos 12 fica menos 4. Ok? A gente tem o f em 2,5. Isso aqui dá mais 0,625. E o f em 3. Então, 3 ao cubo é 27, menos 6 vezes 3, que é 18. Fica 9. Então, para a gente poder compor a soma de Riemann, a gente precisa saber quais são os x, qual é a função nos pontos e qual é o ΔX. Tá? Então, essa soma aqui ela vai ser igual a 1 meio, né, que é o intervalo, o ΔX aqui é 1 meio, vezes esse cara aqui, ó, que é o f de 0,5, que é o f no x1, mais o f em 1,0, que é o f no x2, mais assim por diante até o f em 3. Que daí então a gente está somando, vamos somar todos esses caras aqui, esse com esse com esse, e esse. A soma disso a gente divide por 2 e chega no resultado da soma de Riemann. Aqui ficou bem apertado, né? Mas o resultado disso tudo aqui, dessa soma, é menos 3,9375. Sim. Na verdade, é que o ΔX é 1 meio, né? Então, a gente faz a soma, porque aqui a soma... como ele é 1 meio, ele pode ficar em evidência em todos os termos, né? Ele é sempre o mesmo valor. Então, eu pego o f no x1, o f no x2, o f no x3, no 4, no 5 e no 6, que são esses valores aqui, ó. Somo todos eles. E depois a soma eu multiplico pelo ΔX. Ok? E o ΔX é 1 meio, então é a mesma coisa que dividir por 2. Aqui ficou bem ruim, ficou apertado aqui no quadro, né? Não ficou muito legal, mas a minha pergunta é se vocês entenderam o que foi feito aqui. Deu para acompanhar a ideia? Né? Então, quando me pede para calcular, é que eu não queria apagar esse aqui, mas eu já vou ter que apagar, né? Quando pede para calcular a soma de Riemann de uma função, dado o intervalo e o n, que é o número de termos que a gente vai somar, a gente precisa identificar que quem é o nosso ΔX, certo? Quais são os nossos xis e quais são as funções nos pontos xis. Porque aí a gente vai somar, no caso são 6, a gente vai somar o f no x1, o x2, o f no x3, o f no x4, até no último, até no f no x6.
ok? Se fosse 7, a gente dividiria por 7 aqui, teria outros valores de x, teria outro ΔX, porque daí o intervalo ia diminuir um pouquinho, né? Ok? Ô, professor, só não entendi assim, ó, como que o senhor faz para descobrir esses X2? O x2 aqui? Eu fiz aqui, ó. O x, A é zero ainda. A é 0. E esse ΔX? O x2 ele seria o seguinte, ó. É 0 mais 2 vezes o ΔX, que é 0,5. Ah, tá. Aí o outro é 0 mais 3 vezes o meio, né? Isso. Beleza. É isso aí. É porque partiu do 0, né? Se tivesse partido do 1, aí seria 1,5. 2 seria a sequência. Tá, na letra B vamos fazer uma coisa mais interessante. Vamos usar esses caras aqui, porque a gente vai calcular a integral. E a integral, a gente usa a soma até n, para um n arbitrário, né? A gente não, aqui a gente tinha o n. Agora a gente vai calcular sem ter o n. Então agora fica mais legal. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Calcule a integral de 0 até 3 do x ao cubo menos 6x em dx, que é o equivalente, né, a gente calcular o limite, um n tendendo ao infinito, da soma de igual a 1 até n, da nossa f de x, que é o xi ao cubo menos 6xi vezes o ΔX. Certo? Então, a gente quer calcular esse limite aqui, só que a gente ainda não sabe quem é o ΔX e nem quem são os nossos xis. Esses aqui são os primeiros caras que a gente tem que determinar. Então, vejam só o que vai acontecer aqui. O nosso ΔX, ele é o B menos o A, vocês lembram disso? O B menos o A sobre N. Só que esse caso, o B menos o A é 3 menos 0. Então a gente tem 3 sobre N. E esse vai ser o nosso ΔX. 3 sobre N. Né? Então a gente não tem o N, não tem o valor de N que nem antes a gente tinha. Então a gente vai deixar o N ali de forma explícita. O xi, vamos ver como é que fica o x1. O x1, ele é o A, que é 0. Lembra que o xi é igual a A mais I ΔX. Só que o nosso xi, o x1 então vai ser 0 mais 1 vezes o ΔX, que é 3n. O nosso xi é 0 mais 1 vezes o ΔX. E o ΔX é 3 sobre n. Certo? Então o nosso xi é 3 sobre n. Deu para acompanhar a ideia ou não? Beleza? Então a gente vai ter... Esse é o x1. Quem que é o x2? É 2 vezes 3 sobre n. Né? O i é 2, o a é 0 e o ΔX é 3 sobre n. Certo? Aí a gente vai para o x3. O x3 é
3 vezes 3 sobre n. Certo? O nosso xi, ele é i vezes 3 sobre n. Esse aqui é o nosso cara. E a gente tem o N, né? Não tem o n nesse caso. Ah, esse é um novo problema. Isso. Nesse problema aqui, a gente tinha o n, que era 6. Agora a gente quer resolver a integral. A integral significa que a gente tem o n indo a infinito. Então a gente não tem o n. Então a gente vai ter que fazer tudo deixando o n explícito. Ok? Então, olha só, a gente vai ter que calcular essa integral de 0 até 3 do x ao cubo menos 6x em dx, a gente vai ter que calcular como aquele limite. Certo? Só que a gente já tem mais informações agora. Agora a gente já tem que vai ser o limite de n indo a infinito do somatório de i igual a 1 até n, só que agora, no lugar do xi, a gente vai colocar o xi que a gente achou aqui. É xi ao cubo, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó. I vezes, aliás, vamos fazer assim, ó. I vezes 3 sobre n, só que é o cubo. E aí aqui no lugar desse xi, menos 6, i vezes 3 sobre n, só ele assim, né? E no lugar do ΔX, a gente vai pôr esse cara aqui, ó, vezes 3 sobre n. Deu para acompanhar a ideia daqui ou não? No lugar dos x's, eu coloquei o xi que a gente achou. Aqui ficou meio amontoado aqui, né? Então, no lugar do x, eu coloquei o xi que a gente encontrou. No lugar do ΔX, eu coloquei o ΔX que a gente encontrou aqui. Certo? Agora a gente vai trabalhar essas somas aqui, ó. Vocês percebem que a gente vai ter um somatório de 1i ao cubo? E aqui a gente vai ter um somatório de 1i? Então, só que a gente vai usar aquelas propriedades que estavam no quadro antes, que eu passei para vocês. Certo? Olha só, vocês até vão ter que me lembrar, porque eu não lembro delas todas, mas a gente vai primeiro rearranjar esses termos, ó. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. O limite de n indo ao infinito. Esse 3 sobre n aqui, ó, a gente vai escrever ele. Vamos fazer por partes. Vem com calma aqui. Então a gente tem o 3 ao cubo, que é 9, sobre n ao cubo. 9 não, 27. É o cubo, né? Sobre n ao cubo. E aqui a gente tem o i ao cubo. E a gente também pode separar isso aqui como somatório de i igual a 1. Lembram acho que era o último termo lá que a gente tinha? O somatório da diferença é a diferença dos somatórios, né? Acho que do último das propriedades que eu tinha colocado aqui no quadro. Então aqui a gente vai colocar 6 vezes 3 dá 18 sobre n vezes i. Ah, mas a gente ainda tem um 3 e um n aqui que está multiplicando os dois termos. Então aqui, na verdade, eu vou colocar... Não, vamos deixar assim. Esse 3 sobre n eu ainda vou deixar lá fora. Por enquanto. Estou multiplicando os dois. Vocês estão vendo que isso daqui, ó, o somatório é em i, né? Esse 27 sobre n ao cubo
ele pode sair do somatório, porque ele é uma constante. O n é dado, mesmo que seja o mesmo n daqui de cima, ele pode sair do somatório. Né? É a mesma coisa que a gente está multiplicando por um número aqui. E daí fazendo a soma. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. O limite de n indo a infinito. E aí eu vou colocar aqui o 27 sobre n ao cubo vezes o somatório de n igual a 1 até n do i ao cubo. E esse cara aqui a gente sabe quem é. É o n que multiplica n mais 1 sobre 2 ao quadrado, não é? Vocês têm ali anotado o que eu anotei antes. Vocês têm anotado, né? E a segunda parte aqui, então eu vou puxar o 18 sobre n aqui para fora, dá somatório de i igual a 1 até n do i. Isso aqui ainda vai ser multiplicado por 3 sobre n. Então, esse somatório eu mostrei para vocês. A gente não demonstrou, mas eu anotei para vocês no quadro, né? Esse daqui a gente demonstrou, certo? Então, a gente vai usar essas propriedades aqui. Então, aquela integral lá, a gente vai somar, né? Ó, vamos seguir aqui. Ela vai ser o limite de n indo a infinito. Daí eu vou colocar aqui o 27 sobre n ao cubo. No lugar desse somatório, eu vou colocar aquela relação que eu tinha colocado antes para vocês, que era o n que multiplica n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Eu acho que era isso. Vocês conferem para mim se era isso mesmo? Tá certo? Tá. Obrigado. E aí a gente vai pôr aqui, ó, menos 18 sobre n. E aqui a gente vai ter o n que multiplica n mais 1 sobre 2. Tudo isso aqui ainda tem um n sobre 3. Olha só, a gente eliminou os somatórios. No lugar, ó, vocês veem que no lugar desse somatório aqui, a gente usou esse cara aqui, ó. Certo? Ah, desculpa. Obrigado. E esse cara aqui, esse somatório aqui, a gente substituiu por esse cara aqui. E essas relações aqui, essa daqui a gente demonstrou e a outra está demonstrada no apêndice E do Stewart. Ok? O que a gente vai fazer aqui é trabalhar esses n's aqui, tá? Então, o limite em que n vai infinito. Daí aqui a gente vai ter isso aqui é o quadrado, 27 sobre n ao cubo. Aqui a gente vai elevar ao quadrado, então a gente vai ter n ao quadrado multiplicando pelo n mais 1 ao quadrado, que é n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado, sobre 4. Aqui a gente tem 18 sobre n, e aqui a gente tem... Aqui a gente pode cortar esse n com esse n aqui, né? Tem n mais 1 sobre 2. E aqui tudo isso, a gente tem o 3 sobre n.
Tá. Pouco trabalhoso, mas até aqui vocês estão acompanhando, né? Beleza. Então, a gente vai ter o limite com n tendendo a infinito. Esse cara aqui, ó, a gente pode eliminar com esse cara aqui. Divide só por n. Fica mais simples, né? A gente fica com 27 sobre 4n. E aqui a gente tem o n mais 1 ao quadrado, fica n ao quadrado, mais 2n mais 1. E aqui a gente tem menos 9 aqui. N mais 1. A gente já podia pegar esse 13 e jogar para cá, né? Se eu multiplicar por 13 esse cara aqui, 27 vezes 3, fica 81, né? Certo? E aí, por n, a gente põe um quadrado aqui. Esse 3 aqui, multiplicando por 9, vai dar 27. E dividido por n, a gente divide por n aqui. Tá. Então, no limite que isso daqui vai a infinito, vocês já conseguem ver esse limite? Não? Olha só. No limite em que isso daqui vai a infinito. Vamos olhar para esse primeiro termo aqui, ó. Esses caras aqui ficam muito pequenos perto desse, né? Que tem a mesma ordem que esse, né? Sim? Vocês lembram disso? A gente pode, no limite em que n vai a infinito, isso daqui vai a 1, não vai? A gente poderia fazer aqui o... Dá para acompanhar? Que vai para 1? Então, isso daqui vai a 1. Então, no limite em que n vai a infinito, se isso daqui vai a 1, então sobra 81 sobre 4 vezes 1. Ok? E esse daqui também vai a 1, não vai? Então, a gente tem menos 27 vezes 1. Pelo mesmo motivo. Esse daqui vai ficar muito grande, o 1 fica irrelevante. Aí a gente divide pelo mesmo número aqui. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 1. Isso aqui tende a 1. Isso aqui tende a 1. Ok? Aceita esse limite ou... Não entenderam? Bom, a gente pode ver o seguinte, ó, 81 sobre 4... Não, vamos fazer então, com mais calma. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 81 sobre 4 e vou tirar para fora do limite. Então, eu vou ter o limite de n tendendo a infinito do n ao quadrado mais 2n mais 1. E aí aqui a gente tem o n ao quadrado. Certo? E aqui eu vou diminuir o limite 27 vezes o limite de n tendendo a infinito do n mais 1 sobre n. Vocês lembram que a gente tem... Deixa eu apagar aqui, ó. Vocês lembram que se a gente tem uma constante dentro do limite, ele pode sair do limite, né? Então, ó, aqui eu tirei do limite, ok? Aqui talvez fique mais claro. Aqui é a mesma coisa, menos 27 saiu do limite. Então, a gente tem esse limite e esse limite. Ok? Então, vou olhar para eles individualmente. Vocês lembram o que acontece se a gente aplicar L'Hopital aqui? Derivada primeira e derivada... Ó, vou aplicar L'Hopital nesse cara aqui, ó. Então, ele vai ser equivalente ao limite de n indo a infinito. É o limite, o n, né? Então, a gente faz 2n mais 2 sobre 2n.
Aí a gente pode aplicar L'Hopital de novo, né? Daí a gente vai ficar com o limite de n indo de 2 sobre 2, que é 1, né? Foi isso que eu falei, que esse limite é igual a 1. Como? 81 sobre 4 multiplica pelo 1, né? Na verdade, como ele saiu, como ele pode sair, ele é uma constante. A gente calcula o limite e chega num número. Chegamos em 1. Então, é 1 vezes 81 sobre 4. Que é o que eu tinha escrito antes aqui, mas daí eu vou fazer com calma. Deu pra entender esse limite aqui? Vocês percebem que esse outro aqui vai dar a mesma coisa? Vai dar 1 sobre 1. Então, aqui também, né? É o limite de n indo a infinito de 1 sobre 1, que é 1. Tá bem? Ok? Se vocês me permitem, eu vou apagar essa parte aqui que eu fiz meio que um rascunho, né? Para mostrar que esses dois limites vão a 1. Se o senhor quiser, o senhor pode apagar esse aqui, talvez. Apagar aqui? Pode ser? E continuar daí. Sim. Então daqui, né? Daqui a gente vem para cá e a gente está escrevendo 81 sobre 4 menos 27. O que vocês lembram? A gente está tanto tempo fazendo essa conta, vocês lembram o que a gente estava calculando? Não? A integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x em dx. Porque daí a gente... Só que daí a gente identificou quem eram os nossos x's em relação a n, quem era o nosso ΔX em relação a n. Aí a gente fez toda a substituição lá na integral de Riemann. Aí a gente chegou nessas integrais, nessas somas aqui. Esse daqui é o nosso ΔX, esse daqui era o 6x e esse daqui era o x ao cubo. Vocês lembram disso? Então, aí a gente alterou e chegou nesses somatórios e a gente foi trabalhando até resolver os limites. Chegamos em 81 sobre 4 menos 27. Certo? E aí, isso aqui então fica, a gente pode multiplicar. A gente pode fazer assim, né? Dá menos 27 sobre 4. Bom, então a gente vai resolver isso aqui e dá menos 27 sobre 4. Certo? Então, menos 27 sobre 4. E quanto que dá menos 27 sobre 4 dividindo? 27 dividido por 4. Alguém tem calculadora para fazer essa conta? Quanto? 6,75? Isso? Tá. Vocês lembram do primeiro exemplo ali? Que a gente fez com n igual a 6? A gente fez com n igual a 6 e a resposta tinha dado menos 3,9375. Então, vocês veem, a soma de Riemann é uma operação matemática válida, mas com n muito pequeno a gente tem muito erro. No n indo a infinito a gente tem 6,75. Menos 6,75, que é o resultado dessa integral aqui, ó. Que está relacionado com a área entre a curva e o eixo x. Né?
Então, isso que é integral. Só que, como você sabe, você já deve imaginar, existe uma forma de a gente resolver muito mais simples, né? Bem mais simples, né? Tá? Mas o ponto dessa aula era mostrar para vocês o que é de fato a integral. E que o teorema fundamental do cálculo que a gente usa, a antiderivada para resolver a integral, ele é uma ferramenta matemática que simplifica tudo isso aqui. Tá? Então, mas é importante que vocês saibam que isso é que é a integral. É o limite de n indo ao infinito da soma de Riemann. Ok? Tá, como é que a gente está de tempo? Que horas são? Tá. Então vamos fazer mais um exemplo, só que bem mais curtinho. Bem mais curtinho. A gente ia fazer na próxima aula, mas dá para fazer. Como é que faz? Usando a antiderivada, quer dizer? Tá. Bom, vamos fazer. Eu acho que muitos de vocês já sabem, né? Desculpa. Tá. Como é que eu tinha aqui? 81 sobre 4 menos 27. Isso que dava menos 27 sobre 4. Isso aqui dá menos 6,75. Ok. Multiplicar 4 sobre 4. Não, mas não... É multiplicar por 1. Ai, calma. Segura. Ali o senhor tem 27 sobre... Assim, ó, tem a primeira linha lá em cima, né? Na segunda. Aí mesmo que o senhor apontou. Em cima. Aí. Um pouco mais para a esquerda. Tem 27 sobre n elevado à terceira, né? Sim. Aí o senhor cortou com n elevado à segunda e esse n foi para onde? Esse n ficou com o 4. Ah, tá. Que daí Sobrou n ficou 4n aqui, né? 4n. Isso. E aí, como tinha um n aqui fora, ele virou ao quadrado. Tá. E aí aqui eu acabei fazendo alguns riscos, porque eu quis pular pro limite, né? Limite igual a 1. Mas aí acabamos abrindo alguns passos. Obrigada. Tá. Lado esquerdo e baixo. Apagar aqui. Tá bom. Que é segunda-feira, né? Sim. Venham preparados. Segunda, próxima. É só uma questão de desenho de gráfico. Sim, só uma. Uma questão. É que no desenho de gráfico vocês vão ter que achar o mínimo, o máximo, derivada primeira, derivada segunda, tá? Isso. Só que o detalhe é o seguinte, a gente concordou em fazer o seguinte. Vocês têm que calcular a primeira derivada e a segunda derivada. Se vocês errarem essas derivadas, ferrou com a questão inteira, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, demonstre que a derivada é x, é tal. Entendeu? A gente vai dar a derivada para só demonstrar. Então, vocês vão ter qual é a derivada e vão ter qual é a derivada segunda, para que isso não atrapalhe vocês no restante, de achar concavidade. Mas não tem uma questão valendo 10 pontos. Uma questão valendo 10 pontos, mas ela tem 6 itens. Tá, mas esse também é hora, sabe? Sim, dá tempo. Talvez a gente comece um pouquinho antes ali, dá uns 40 minutos, mas não... Ok? São 6 itens, né? Meu filho, a prova tá marcada com os dias. Ah, eu não lembro de cabeça agora. Eu acho que eu não lembro. Não lembro. Eu posso verificar para a próxima aula. Tá, pessoal, então vamos verificar se... Para vocês que são apressadinhos, que querem adiantar o conteúdo, querem ver se é que fica... Oi? 28 a prova marcada? Respondido? Tá. Vamos verificar pela primitiva, né? Então,
A gente não tratou isso em aula ainda, mas muitos de vocês já sabem que a integral está relacionada com a antiderivada, que é o teorema fundamental do cálculo que a gente deve tratar nas próximas aulas. Tá? Então, assim, como é que ficaria a integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x dx? Usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai dizer que isso daqui é a primitiva dessa função aplicada no limite superior menos a primitiva dessa função aplicada no limite inferior. A gente já viu as primitivas, então a gente deve ter condições de saber qual é a primitiva de x ao cubo. Vocês lembram? X na 4 sobre 4. Polinômio é fácil. O que a gente faz? Aumenta 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Beleza? Então aqui é a antiderivada, a primitiva. Aí depois, o x fica x ao quadrado sobre 2, né? Então, 3x ao quadrado. A gente vai pegar esses caras aqui e vai aplicar em x igual a 0 e x igual a 3. Primeiro no 3 e menos o de baixo, né? Mais o de cima, menos o de baixo. Então a gente vai ter 3 na quarta sobre 4. Menos 3 vezes 3 ao quadrado. Né? E aí menos 0 e 0, né? Porque a gente pega, então, no limite superior a gente tem isso aqui. E no limite inferior a gente tem isso aqui. Aplica em 0 e aqui 0. Certo? Agora, 3 na quarta, 81, não é? 81 sobre 4. Né? E aqui, 3 ao cubo. 27. Ah, desculpa. Ok? Aí na prova é a integral pela soma de Riemann. Fazendo a definição. Tá? Tá. Ok. Bom, mas é importante que vocês sempre lembrem que toda vez que vocês fizerem uma operação dessas aqui, vocês estão de outra maneira calculando toda essa soma aqui. Tá? A integral é a soma. Isso daqui é só uma estratégia de resolução daquela soma, que simplifica um pouquinho as coisas, né? Um pouquinho. Como que a gente tem que colocar o mais C aqui? Na primitiva, né? É que na verdade eu poderia colocar o mais C aqui, né? Mas daí ele ia aparecer um mais C aqui e aí ia aparecer um mais C aqui. Só que ele ia eliminar um com o outro. Daí ele não é necessário nessa parte. Mas só por causa disso. Mas de fato a primitiva tem um mais C. Né? Professor, mas quando está definida assim, tem que colocar constante, né? Assim vai anular. Justamente, quando é definida, você sempre utiliza isso aqui. E aí ela anula a constante. Tá? Claro que mais tarde a gente vai estender essa notação de S para ela indefinida, como sendo uma notação para a gente calcular a antiderivada. Né? Mas é uma extensão do conteúdo. Estamos adiantando aqui, ó. Mas é isso aí. Ok? Beleza? Bom, eu tinha mais um exemplo aqui com soma que era bem curtinho. Vocês iam adorar fazer. Sim, né? Eu adorei fazer essa questão, ok? Eu tenho certeza que vocês iam adorar fazer ela também. Mas então, a gente encerra por hoje a aula. Foi cansativa, né? A aula com somatórias é sempre cansativa, eu entendo. Tá? Se cair é pequenininho. Talvez caia essa daqui que eu não fiz. Verdade.
Bom, pessoal, então